Sejam bem-vindos ao quinto capítulo da série The Chosen. Nós estamos fazendo um podcast. Fala oi aí, pessoal! Olá, pessoal! Oi! Coisa boa. Estamos juntos num novo cenário aqui agora. O pessoal não consegue ver vocês ao mesmo tempo que eu, infelizmente. Mas a gente vai passando de um pro outro aí, pessoal. Muito bem, estamos falando no quinto capítulo. O quinto capítulo é sobre, principalmente, as bodas de Canaã. Vamos entrar? Vamos começar a falar sobre o que aconteceu. Qual que é a primeira parte do capítulo? Nicolas, comenta aí. O capítulo começa com Jesus, né? Aquela parte de Jesus na adolescência, quando ele está no templo ali, junto dos sábios, e começa com uma parte bem interessante, né? Maria e José meio ali atordoados, perguntando para todos ali na região. Você viu um jovem, né? Mais ou menos de 12 anos. Ninguém via, ninguém sabia onde ele estava. E aí, quando eles chegam até Jesus, né? Eles falam, onde você estava? E ele fala, e Maria fala, mas, né, quando você é adolescente, eu estou muito preocupado com você. E ele vira e fala a frase, agora eu não vou esquecer, Gabi. Na verdade eu já esqueci. Se não agora, quando? Se não agora, quando, né? E é interessante que nós estávamos até quando a gente estava conversando, né, para elaborar um pouco do podcast de hoje, a gente estava falando que trouxe uma sensação mesmo de um Jesus adolescente mesmo ali naquele momento, com seus pais, e naquele momento ali da preocupação de Maria, o José até brinca com ele e fala, nossa, você deixou muito sua mãe preocupada, então você vai ter que lavar os pés da sua mãe. E eles riem ali daquele momento. Mas essa mensagem, se não agora, quando, ela é bem importante, né, como o diretor escolheu, né, trazer essa mensagem para o quinto episódio, porque ela será novamente utilizada e nós vamos falar daqui a pouco, né? E essa frase eu acho que toca a todos nós, porque quando Cristo vem trazer a boa nova dele, né, desde de precoce ali, e aí a gente entra em contato com essa boa nova do Cristo, eu acho que é a pergunta que a gente deve se fazer, né? Porque muito se escuta, às vezes até inclusive de jovens na mocidade, fala assim, ah não, essa vida eu acho que não vai dar certo não, eu vou deixar para a próxima, para evoluir. Eu vou deixar as coisas que eu tenho que fazer depois. E aí essa frase, se não agora quando, né? Porque o momento já passou, já chegou, já passou por você mais uma vez e às vezes a gente está desperdiçando momentos aí preciosos, inclusive nessa caminhada coletiva mesmo, né? E ficando para trás, né? Diante disso. O diretor, ele reimagina, assim, como é que deve ser criar Jesus, assim, né? Devia ser difícil estar nessa situação, porque a gente sabe que Maria, espírito completamente preparado, evoluidíssimo, dentro da doutrina espírita a gente entende ela como uma pessoa que foi extremamente preparada para essa tarefa, mas ele, na série em si, traz uma dimensão mais humana, no sentido, assim, ela preocupada, ela querendo, nossa, ela ansiosa com ele já começar a tarefa dele. Não, gente, peraí, ele estava perdido 3 dias. No cenário atual, isso, né? Se a Isis aqui, de repente, né, se perdesse por 3 dias... O boletim depois ainda estava... desespero, assim, não é desespero, é uma coisa assim, sem tamanho, né? Você não sabe o que você faz, se seu filho perdeu 3 dias, acabou. Mas não, né? Ele tava lá no templo, ensinando os doutores lá, os sábios da época lá. É interessante a forma que o diretor colocou, né, nessa humanização dela, pedindo, meu filho, tenha paciência com a gente também, né, da gente estar aprendendo como lidar, eu entendi muito nisso, né, a gente está aprendendo a lidar com você, né, sabendo de toda essa grandiosidade que é a sua missão, né, eu acho bem bacana e bem bonito. Essa pergunta mexe, né, com a gente quando a gente está assistindo, se não agora, quando? E aí ele abre para o começo da questão do casamento. Aparece uma personagem chamada Diná, que é a mãe dos noivos, né? E ela acolhe Maria. E mais uma vez acontece uma humanização do personagem, né? Ela, assim, era extremamente gentil, ela tinha ido antes para poder ajudar, era como se fossem as melhores amigas. Então, eles vão pegar uma passagem da Bíblia que a descrição é muito pequena, né? Só João, poucos versículos, nenhum dos outros evangelistas fala sobre isso.
E aí eles tentam contextualizar por que aquela boda era tão importante. Caná, aquela cidadezinha pequenininha, perto ali de Cafarnaum, e como que aquilo trazia uma importância. Então colocaram a Maria como uma das grandes amigas, a melhor amiga da mãe dos noivos, como um evento importante, e que os casamentos eram um momento muito importante ali dos judeus. Um momento da comunidade, em que a aldeia toda se reunia, em que a festa era por vários dias, e aquilo simbolizava algo muito importante para eles, um começo. Então, bodas era algo muito relevante naquele momento de acontecer. Gente como a gente, né? Olha, Jesus vem no casamento, que legal, mas vai trazer um pessoal com ele, né? Que já comida. É muito bonito. Vai trazer um pouquinho mais de gente. Quantos? Mais uns 5, 6. É interessante como é bonita a preparação, né, e a preocupação daquela mãe com o amor do filho, né? Porque ela também estava preocupada com o filho ser recebido por aquela outra família, a figura daquele filho, a preparação, o carinho que eles têm com aquela beleza do casamento, das bodas, né? E isso é bastante interessante no sentido de que é um momento muito especial para nós, né? Todo esse ritual, esse rito, né, que eles estavam passando, e principalmente naquele momento. E eu achei muito interessante também, voltando a falar da questão de Maria e Jesus, que mostra a ligação muito forte que eles tinham, né? Porque quando os discípulos que já o acompanhavam... Era um olhar, né? Sim. Um olhar. Quando eles perguntaram assim, nossa, mas nós vamos no casamento? Casamento deve ser o quê lá? Né? Pessoas muito importantes. Os romanos estão lá, né? Nós vamos bater papo com a elite. Aí ele fala, realmente, a pessoa mais importante está lá, que é minha mãe. Perfeito. E é legal isso mesmo, né? Assim, eu acho interessante da inspiração do roteirista, né? E aí a gente fica pensando o quanto a arte, ela é inspirada, bela, assim, ela cumpre um papel maravilhoso, porque... João, quando você vai ler no relato bíblico, é lógico que ali é um resumo. Imagina se João fosse colocar todos os detalhes da descrição, que a Maria falou isso, aí ele olhou para Jesus, ele achou que Jesus sentiu isso, e não sei o que, e tarana. Você imagina se ele fosse descrever com... O que é isso, né? Realmente, ali foi um resumo que ele faz, e a inspiração do preenchimento desses detalhes, né? Por quem tá escrevendo esse roteiro, pelo menos é o que eu penso, assim, que tá sendo bastante inspirado para trazer essa noção de humanização, mas uma humanização com amor, com dignidade, com respeito, mantendo ainda essa posição de mestre, né, de professor, Sim. sem tirá-lo dessa condição. E ele, quando ela fala, né, que o filho dela ia trazer convidados, né, ela coloca com os alunos, né, os discípulos, que ele era professor. Essa figura ela é mantida, né, do mestre, do que ensina. Próxima cena é a cena do Simão com Pedro com a Eden, sua esposa. E o Nicolas queria comentar essa cena que ele gostou muito. Coisa muito. que eu gostei nessa cena, que eu achei interessantíssimo, né? Que o Simão Pedro, primeiro ele estava cheio de dedos. Como eu vou falar com a minha esposa que Jesus me fez o convite? Que agora eu vou deixar de ser pescador de peixes ali, né? Eu vou ser agora um pescador de homens. E quando ele vai falar para ela e ele conta ali, naquele momento ele fica esperando o pior, né? Não, agora, né? Acabou o casamento. Acabou o casamento, porque eu vou ter que... Ele fala, eu vou me ausentar durante algum tempo, vários dias. E ela fica emocionada, ele fala, você tá bravo comigo, né? E ela fala assim, não, eu estou feliz porque na verdade Jesus reconheceu em você algo que eu já reconhecia. Ele viu mesmo em você que eu vi. Sim. A sensação que ela... Nossa, alguém viu também o que eu tinha visto. Sim. Esse é o homem que eu casei. Sim. E aí ela finaliza com isso, né? Assim, de que nós estamos aqui esperando o Messias há quanto tempo? E Simão, ele fica ali um pouco, vamos falar assim, obnubilado com as dívidas, com os processos materiais, né, de não conseguir, e aí ele se enrola ali com os amigos,
e aí ele fica perdido totalmente, e aí nem chega a questionar, cadê o homem que eu casei, né? Não é esse. E quando ele vai conversar com ela, né, ele coloca como se fosse todos os problemas que a família em si poderia ter. E ela fala que naquele momento nada daquilo era importante diante do convite que ele recebeu, né? Sim, e ela considera, né, aquele convite, aquele chamado, como também um presente para ela. Ela fica feliz com aquela bênção, com aquela dela estar podendo participar daquilo naquele momento. Eu não sei se vocês lembram, mas o simbolismo das bodas já começa aí, porque quando ele chega, ela tá pisando em uvas. Sim. Ela tá já amassando as uvas ali com os pés, que era um processo de começar a transformação pro vinho. Porque aí o capítulo todo ele vai trabalhar essa simbologia, né? A uva sendo transformada gradativamente no processo de vinho, e Jesus transformando em vinho. Esse símbolo de transformação, de deixar, de purificação, começa ali com o esforço dos pés dela amassando as uvas. Isso mesmo. Próxima cena. Próxima cena, Nicodemos com João, né? Nicodemos vai gritar João. Gente, achei João também gente como a gente naquele momento. Eu acho que nessa hora aparece aqueles outros dois. Quem que é? Que vão levar o vinho lá no casamento. O Tomé O Tomé e a aprendiz, ela era uma aprendiz, né? Principalmente a dona. Rama. Né? Rama. Os pais eram... Eu não lembro o nome os dela. pais que eram donos da... Isso, ela vinho, né? tava Porque quando sendo- ela chega lá, que eles chegam ao casamento, né? Eles falam, conhece seu pai, faz aquela brincadeirinha e tal. Aparece, e é interessante que aparece Tomé, que também neste episódio vai ter um papel muito importante ali, né? Que é A conversão dele, né? de Tomé, o chamado a Tomé ali. E mais uma vez, como você falou, né, Rodrigo? Girando também ali em torno da questão eu acho que é interessante, né, que quando ele aborda toda essa questão da transformação, pega a simbologia do vinho para falar de transformação. Até mesmo para trazer a questão do primeiro... Depois nós vamos ter que analisar toda essa simbologia no final, mas depois de comentar. Mas o Tomé ali, ele tá meio que cuidando de levar os vinhos lá pro casamento. E aí ele já começa trazendo também, preparando para a importância daquilo, porque ele fala, nossa, esses vinhos são muito caros. Esse tonel aqui é muito bom e os outros dois são um pouco mais fracos. Né? Eles serviam melhor quando a pessoa estava menos Crítica, menos rigorosa. Estava mais rigorosa, e depois, à medida que a pessoa fosse tomando vinho, eles serviam de menor qualidade, né? É o equivalente que a gente faz hoje com o churrasco, né? O contrário. Começa com as carnes, termina com a linguiça ali, o franguinho. Mas Então- a gente vai comentar sobre o Tomé mais à frente, mas eu acho que quando Cristo chama Tomé para conversar, tem algo que me chamou muita atenção, que é o convite à razão. Né? Que ele fala, olha, é muito importante esse lado racional, é muito importante esse lado da razão. E eu acho que isso, o Espiritismo mais à frente, né, vem explicar de uma maneira muito, muito clara. Olha, todos os acontecimentos, eles são explicados, são explicáveis com base na razão, racionalmente, né? Então, podem ser Tomés aí que a gente vai explicar, o Espiritismo vai trazer explicação para esses ensinamentos, para essas mudanças, para essas transformações que o Cristo opera. Pulando lá avançando dentro do capítulo, eles então estão indo pro casamento, Jesus encontra com Maria, dá um abração nela, e aí tem uma cena que Maria vê a parte de carpintaria que tinha sido feita no casamento, e vê que tá assim, meio torta. Ela fala assim, a gente não tinha muito dinheiro, a gente investiu tudo que dava no vinho, porque os pais da noiva eram muito poderosos, né? E aí eles queriam causar uma impressão muito boa neles, nos convidados, só que não tinha sobrado muito dinheiro, e aí Maria fala assim, não, a gente dá um jeito, ela é super proativa, fica tranquila, dá um jeito aqui, eu faço, meu filho tá chegando, meu filho manja de carpintaria, deixa que ele vai arrumar isso aqui. É fantástico assim, né? Que aí pequenas coisas mostram o quê? Proatividade, fraternidade, numa cena assim de segundos, Sim. né? Mostra essa característica. Maria alegre, assim, né? Pra E assim, frente. gente, é isso que me chamou a atenção, assim, né?
Porque, e de novo, porque isso não é só um comentário nosso, assim, enquanto espíritas, outros religiosos também citam que a série trouxe essa percepção do Cristo, da família do Cristo, né, de um Cristo alegre. Por exemplo, a gente não vê José, né, lá, né? Provavelmente José, se eu não estou falando uma grande besteira, já tinha desencarnado. Sim, já, né? sim. Então, já tinha desencarnado, então a gente não tá vendo José por causa disso. Então, Maria, porque ele era muito mais velho que Maria, né? E ela sempre muito feliz, Jesus dançando, gente, Jesus dançando. Alegre. Brincando com as crianças ali brincando, na mesa. Pulando ali, pulando com os discípulos. discípulos. É esse aí? Vamos lá, vamos aprender aqui. Né? Feliz. Transmitindo na isso. Na ida deles ali, né, pro casamento, eles falam, né? Jesus, quem que é esse que tá casando e tal? Ele gosta de você, Jesus brinca, fala, eu acho que não gosta muito não, porque quando eu era menor eu era meio atrapalhado, né? Meio que estabanado, estragava as coisas dele. Então... E o modo como eles vão também, né? Essa cena, a cena deles indo para o casamento, né? O Simão, o André, preocupados ali. Aí eu não quero errar. Aí eu não quero cometer nenhum tipo de erro. Aí eu estou preocupado com isso. Aquele diálogo, voltando um pouco, né, do Simão com o irmão, né, sobre o ato de pescar, que o pai, eles aprenderam vendo, mas que na hora de praticar eles erraram. Eles tiveram falhas. E aí eles aprenderam com os erros. Que coisa muito que humano é isso, né? Nós estamos aqui, de fato, aprendendo com esses nossos erros cotidianos, aprendendo com as nossas inúmeras reencarnações, com os nossos inúmeros processos aqui que estamos passando. E a hora que ele encontra ali, que os dois, né, encontram a turma e encontram Jesus, né, vem a nominalização, eu não sei se é esse termo, mas ali o Tiago vira o Tiago menor, porque ele era mais baixo, e o outro vira o Tiago maior. Né? Isso é muito interessante ver como que aconteceu pelo olhar da série, né? É um olhar muito próximo e é um olhar interessante. Mais uma vez traz a questão, né, de apesar de trazer essa humanização, o Cristo continuando sendo mestre, né, que depois que ele traz esse exemplo com o irmão, eles falam, né, olha, mas nós estamos a aprender, nós estamos com o nosso professor, né? Ele é o mestre, ele vai nos ensinar. Calma, né? Calma. Sim. E a pergunta que ele faz depois, ali quando ele nomeia, né, separa os Tiagos, parece justo para vocês? Né? Parece justo eu te chamar dessa forma? Sim. E fica tudo tranquilo. Que é um dos métodos mais eficazes de ensino, né? Quando você, ao invés de trazer a resposta pronta, você leva para o seu aluno, para que ele está aprendendo, para que ele chegue às próprias conclusões. E me deu vontade de estar ali debaixo daquela figueira para fazer um doce de figo. Só esse parênteses. Isso é verdade. Não sabe nada de doce de figo, nunca fez doce de figo na vida. Não, mas a gente nem gosta de figo. se ele comer falasse doce de figo. comer doce de Aí figo, ia Aí ficar você mais vai verossímil. Eu queria Pelo deixar amor de Deus. um olhar mais... Assim, você achou que ia pegar, né? Mas, não deu. gente, se quiserem mandar doce de figo... o queijo aqui tem. O queijo aqui em Minas queijo tem. Bom, então falando propriamente dito do milagre agora, o que acontece? Acaba o vinho. E ali eles já, o Tomé já estava misturando o vinho com água ali, já tinha tempo. E aí a gente vai ver nos estudos que a gente fez, daqui a pouco a gente vai trazer para vocês, que era uma prática comum, a mistura do vinho com a água, era inclusive muito mais comum. Tinha algumas orientações dos judeus em si, que os vinhos deveriam ser consumidos geralmente 1:3, de 1 de vinho para 3 de água. Proporção. Né, proporção. E aí ele começa a misturar e depois o vinho acaba, mesmo misturando. Né? Eles tinham levado a menos. E aí a Maria chega para ele e fala assim, Jesus, nós precisamos de ajuda. Que vamos pensar assim, gente, isso era uma humilhação que poderia levar, inclusive, ter repercussões sobre o casamento. Né? Assim, não é uma coisa assim tão simples. Ah, gente, beleza, vai lá, faz um suco, né? Pega um tangue e faz um tangamo para todo mundo. Mas era uma humilhação extrema ali para aquela família. Eles preparam isso durante todo o capítulo, né? O tanto que isso era importante. Eu entendo que são ali, às vezes, anos de preparação e ali é um demonstrativo, se acabasse o vinho, um demonstrativo muito grande de descaso, de descuido,
de que seja, assim, né? De que ele estaria aquém para aquela esposa, né? Sim. Sim, e já começa o capítulo tenta trazer essa questão do próprio preconceito da diferença de classe ali entre os pais da noiva, né? Eles são até um pouco arrogantes, né? No momento, olha, você era falando pro pai da noiva, né? Você era um comerciante que muitas coisas não deram certo, né? Então tem uma certa questão ali social que também deve ser levada em consideração muito forte. E já abrindo aí, né, que nós vamos comentar muito sobre isso agora, que de tradição judaica, né, das comemorações, os costumes, o vinho estava presente. Então não era uma questão de que, por que outra coisa, igual você falou, né, Gabi? Que outra coisa? Pega ali, traz uma água, traz, né, um suco. Não, a tradição judaica, principalmente do casamento, como o Rodrigo falou no início, era uma festividade que durava, então, ali, vários dias e regada a vinho que era da tradição judaica. Então, para a família ali naquele momento, a família do noivo, né, seria, como você falou, uma humilhação muito grande. E é quando Maria chega até Jesus, né, e fala: Jesus, o vinho acabou. Ajuda, são nossos amigos. Nós precisamos. Nós não podemos fazer deixar que não- passe uma humilhação tão grande Sim. assim, né? E aí Jesus, mais uma vez, né, que quando começa ali essa parte do capítulo, mostra que nós estamos mais ou menos em 26 depois de Cristo. E ele fala: Maria, né, mulher, ainda não é chegado o momento. Por que 26 depois de Cristo? Não é 30 quando ele começa a pregar? Ali no início do capítulo, né? Agora, Eu acho que foi o primeiro episódio que colocou que era 26 depois de Cristo. Hoje colocou 30. No episódio atual colocou 30. Pelo menos quando eu vi. É, que é quando ele começa o ministério público dele, então é dos 30 Sim. aos 33. É, né? 30. o No primeiro capítulo fala episódio, 30. sim, foi de 26. 26. É, o primeiro mas episódio. aí ele chega e fala, né? Mulher, Maria, ainda não é chegado o momento. E aí, né, o que a gente estava comentando no início, né, que o diretor muito bem utilizou essa frase, né, para que Maria, quando Jesus, então, no início, lá na sua adolescência, pergunta para ela, e agora Maria devolve, né? Porque ele fala assim, ainda não é o momento, né, mãe, de eu me expor publicamente nesse sentido, eu entendo que seria isso, né? Que era um milagre muito grande. E aí sim ela fala pra ele, né? Qual que é a Já frase? esqueci de novo. Se não, agora quando? Perdi de memória recente. Se não, agora quando? Mas aí, então, né, Jesus ali, acatando ali o pedido da mãe, né, mais uma vez mostra a sintonia entre eles ali, ele vai e pede para que os tonéis ali sejam, né, coloquem água nos tonéis, e ali, a gente até pesquisou, né, não tem nenhuma descrição ali bíblica que liga realmente, né, esse momento a Tomé, mas eles aproveitaram para fazer isso, né, que fala, todo mundo sai, mas Tomé fica. Tomé fica. Tomé é Ramá. Isso. Acho que é Ramá. Diná é a mãe da noiva. Diná é a mãe da... Acho que é Ramá. Eu não lembro Isso. do nome dela. E aí? E aí ele pede para que eles fiquem, né? E naquele momento ali, então, Jesus, né, numa oração e uma prece, ele conversa, até que na conversa dele com Deus, né, ele fala: Pai, tal, eu sei que, né, não é o momento ainda aqui, mas neste ato eu preciso, tal, né? E aí ele faz aquilo, pede para que eles provem, e aí Tomé fica com aquela cara, tipo, né? Oi? Né? O que aconteceu? E aí Jesus, você já sabe quem era Tomé, né? Jesus, né? Sabe de tudo. Ele vira para Tomé e fala assim: Tomé, né? Sempre precisando dele para crer, tá? Né? Então, ali mostra também ali, né, o despertar ali, que depois vai culminar com o convite que Jesus vai fazer para Tomé, né? Pedindo para que ele encontre com Jesus e os outros discípulos em Samaria, que ele fala. Não sei, ele fala assim, daqui quantos dias, agora não lembro muito bem, encontre com a gente em tal lugar. Que é quando Tomé chega para a menina lá, que a gente esqueceu o nome. E fala para ela: mas será que eu vou voltar lá, né? Não sei. E ela fala: né, mas você esperou tanto por isso? Era uma coisa que você estava querendo, praticamente, você busca por isso, né?
É claro que você tem que ir, mas aí o capítulo termina, né? Deixa meio que no ar, você vai, e depois não sabe que vai, né? Não conta a história. Mas depois disso aí, vem uma questão interessante também, porque como se fosse um mestre de cerimônia ali, que a gente tem nos casamentos de hoje, o mordomo, ele vira, né? Quando começa a servir novamente, ele pede a fala, e aí ele fala aquilo que a gente estava comentando no início, né? Ele fala assim, olha, todos os casamentos, todas as festividades costumam servir o vinho bom no início e o pior no final, quando as pessoas já não estão ali com plena consciência. Mas vocês fizeram diferente. Vocês deixaram o melhor do final. Esse é o melhor vinho que eu já tomei. E aí a pergunta, né? Eu acho que por que aquela era a melhor bebida, né? Que ele já havia tomado. E aí a gente começa a desmistificar ou tentar apacentar algumas polêmicas que podem, obviamente, que surgem, né? As discussões, obviamente, ligadas, que todos nós sabemos. Nós, principalmente espíritas, sabemos da nossa posição de que não há um limite seguro quando se fala em álcool, né? E a própria revista Alta de Souza já trouxe uma edição exatamente sobre isso. Então, por que Jesus fez aquilo? Por que ele transformaria, então, a água em vinho? Né? Por que é dito que aquela era a melhor bebida? Né? Quais os motivos disso estar presente nas suas lições? Né? Se não fosse importante, não estaria aparecendo. É muito interessante as respostas para isso. E onde nós vamos encontrar essas respostas? Em alguns locais, né? Mas olha só, eu acho que é importante a gente desmembrar duas facetas dessa discussão. Simbolicamente, ok, é o que nós entendemos. E agora, eu acho que nós precisamos nos aprofundar um pouco melhor nas questões concretas do contexto histórico, da questão cultural, inclusive dos modos que eles tinham em relação à tratativa do vinho, do suco, da uva, da linguagem que eles utilizavam. E aí eu acho que é importante a gente entrar um pouco nessa discussão, né? Então vamos lá. A gente pegou aqui informações que foram separadas da revista Alta de Souza sobre o alcoolismo. O Cal trouxe ali para nós. Uma pesquisa também que foi realizada pelo Rodrigo Silva, né, que a gente encontrou o vídeo no YouTube e também foi atrás das informações que ele trouxe. Então o que ele coloca lá? Ele é adventista, inclusive, né, e fez uma pesquisa intensa sobre essa questão da terminologia. A palavra, isso tem também na revista Alta de Souza. Isso. A palavra oinos, que é a palavra utilizada, ela poderia ser utilizada em vários contextos. Né? Um dos contextos possíveis era do suco de uva em si e outro do vinho. Lembrando que naquela época, no contexto dos judeus, o Nicolas estava falando, o vinho era utilizado, mas não frequentemente da mesma forma como ele é utilizado hoje. Inclusive era bem visto o vinho que era diluído, ou às vezes ele era utilizado como uma forma medicamentosa de você sanitarizar a água por conta da fermentação. Então a fermentação ela era utilizada em porcentagens na água para que a água fosse purificada, porque não tinha filtragem, não era fácil você pegar, era difícil você pegar uma água que era pura. Então as misturas de 10:1, de 20:1 que aconteciam na água, frequentemente eram utilizadas para o consumo da própria água, da própria água em vários contextos diferentes. Isso. Existem muitas passagens na Bíblia que falam contra a embriaguez. Isso é bem claro. Então, já para o povo judeu, hebreu, a embriaguez era contraindicada. Era visto como algo pecaminoso, impuro. Você perder as suas faculdades. Né? Isso fica muito claro também. Então, mesmo diante de um casamento, por mais que existisse a ideia de ter o vinho servido, provavelmente ele era servido já diluído. Né? E a ideia de ficarem embriagados era uma ideia bem negativa. E é interessante essa questão da nomenclatura de vinho, né, ou oinos, como aparece nas próprias descrições, e que na revista Alta de Souza traz, né, que
citando, né, comprovando, né, dito que fato é que na ceia, quando Jesus põe o vinho, entre aspas, em seu cálice, devemos lembrar que era Páscoa e que não se podia ingerir produtos fermentados, de tal forma que o vinho que Jesus coloca ali, ou aquilo que é chamado de vinho, que é colocado no próprio cálice, não era alcoólico. Mas aí ele fala o fruto da vide. Né? O que é o fruto da vide? A uva recém-espremida, não é? E assim, lembrando, como a fermentação era algo que acontecia quando a uva espremida não era armazenada de alguma forma, o suco da uva, que era aquele recém-espremido, mais doce, sem o teor alcoólico, sem o amargo, era o mais raro, era o mais difícil. Era o mais gostoso, era o melhor. Porque, não é? Porque assim, se você for falar assim, o fácil era fermentar, porque era só deixar quieto. Exatamente. Agora, cultivar o suco recém-espremido tinha técnicas muito complicadas. É isso, Rodrigo Silva, você quer falar um pouco, você lembra? Ele fala que utilizavam, né, ele traz algumas referências da historiografia do vinho, em que eles conseguiam sim armazenar o suco, né, enterrando isso mais em baixas temperaturas. Colocavam debaixo da água. Isso. Colocava debaixo da água num tonel. E aí fechava ele e aí vedava e aí ele poderia ser consumido até um ano sem ficar alcoolizado. Então ele traz lá essa referência, sem fermentar. Sem fermentar. Exato. E outra forma que eles faziam era secar ele completamente, utilizar da borra da uva, e aí eles misturavam na água na hora para poder dar às crianças. Então as crianças também consumiam. Com aquela quantidade doce. Isso é interessante porque também não era fermentado, essa barra de uva. De uva. E por que isso é interessante? Porque o próprio mestre de cerimônias na boda de Caná, ele fala, reservaram o melhor vinho para o final, que foi o que Jesus havia transformado. E o melhor para eles era o menos ácido, menos fermentado, o mais doce, próximo desse suco. Né? Então, concentrado como este que, por exemplo, poderia se dar às crianças, etc. Então, quando ele fala que é o melhor nesse sentido, com menor acidez, etc. Até para a gente comparar e entender isso melhor, é como se fosse um vinagre, né? Assim, próximo de um vinagre, o vinho mais ácido ali, em que era utilizado inclusive para diluir na água, ou os de pior qualidade. Imagina você bebendo um vinagre, né? Algo próximo disso, né? Não é saboroso, palatável. E aí o espectro oposto disso era o melhor, né? Então, diante disso, assim, nos faz crer que realmente a transformação, a simbologia foi muito importante, mas que a nível concreto, assim, compreendemos que esse era próximo desse suco, sim, que mais doce, né, que poderiam E nesse momento eu acho interessante a gente analisar o seguinte: nós estamos falando do primeiro milagre de Cristo. Então, para começar, para aproximar daquele povo ali, a questão da tradição é muito importante, como a gente já falou várias vezes aqui hoje. Então, por que, né, a água para o vinho nesse momento aqui? Então, a gente pode trazer mesmo como essa importância de que trazer aquele povo para perto de si, né? Quando a gente pega, por exemplo, a questão da doutrina espírita, no início, quantos fenômenos nós tínhamos? Era mais o fenômeno em si do que o próprio estudo, né? O que nós temos hoje que é tão importante. Porque naquele momento, o fenômeno era necessário. Então, naquele momento do primeiro milagre, estar em meio aos costumes locais era muito importante. E aí, trazendo o que você falou, quando o mordomo traz do melhor vinho, né, com toda a explicação que você já trouxe, Gabi, a respeito, né, de como seria este vinho que ele trouxe ali, de trazer mesmo da importância daquele ato ali, do primeiro milagre do Cristo. E é interessante pensar, voltando lá nos 4 evangelhos, o quanto essas palavras do mordomo, né, lá na página... Mestre de cerimônias. Que ele toma por mordomo também. Ele diz assim, tendo sido o fato em questão uma obra preparatória que o mestre achou conveniente executar,
podeis das palavras do mordomo ao noivo deduzir que Jesus trouxe aos homens a bebida perfeita. Né? Isso está em Rusteng, Isso né? está em Essa Rusteng. leitura que você está fazendo. Isso está lá nos 4 evangelhos de Rusteng, quando João explica por que a água se transformara em vinho. E nós não sabemos, né, a dimensão da beleza e a graciosidade e como deve ser fantástica essa bebida perfeita preparada por Jesus, né? Que nada mais era do que uma magnetização daquela água, né? Para substituir o grosseiro licor que até então era utilizado. Sim, né? Em outras palavras, trouxe a explicação que você falou para nós ali. Esse símbolo da Bodas, escolher a Bodas como início da sua pregação pública, tem um sentido muito grande. Né? Emmanuel coloca que esse símbolo, que nós somos como se fosse a noiva. Né? E isso simboliza a ligação com o Criador. Então, a sensação de bodas é a sensação da união, um dia nossa, da terra, né, da Nova Jerusalém, como vem no Apocalipse, com o Criador, com Deus. E não há um momento feliz, um momento alegre, um momento de carinho, festa, né? de festa, que Jesus escolhe. E a uva simbolizando o trabalho que o Espírito tem que fazer para poder chegar lá. E isso acontece, inclusive, é tão importante, tão significativo esse trabalho, que os Espíritos mandam colocar lá na introdução do Livro dos Espíritos, né, lá nos prolegômeros. A folha da barreira, não está lá? Como símbolo, mandado pelos Espíritos. Então, por quê? Porque a uva tem esse símbolo de trabalho, de transformação, de mudança do espírito, né, de encontrar e fazer um trabalho de transformação para ser purificado, até um dia chegar nesse nível que só Jesus consegue produzir, só os ensinos dele, só o caminho dele consegue produzir, que é um nível de bebida perfeita e um nível de espírito, assim, portanto, perfeito, né, e que, obviamente, não iria contribuir com a doença de alguém, com a embriaguez de alguém, com a perda de controle de alguém, que a gente não faz sentido no contexto. E é tão interessante, complementando isso, que como Cristo, na sua perfeição, estava lidando com aquilo, acreditando que o Mestre, né, como nós acreditamos, era perfeito, né, ainda nos 4 evangelhos, Rusteng, né, diz que essa ação magnética deu à água o sabor do vinho sem lhe comunicar o princípio alcoólico, e que o restante da água, o restante daquele líquido não utilizado nas bodas, é mostrado aqui, quando depois utilizado, tinha voltado a ser a água normalmente, não tinha mais aquele sabor, e que então foi deixado de lado. Só vou pedir aqui para ler, né? Não se vos diz que o mordomo, terminada a festa e depois que os convivas tinham ido embora, haja deixado de examinar a água que restara. Ele examinou e reconheceu que se encontrava no seu estado natural. Despejaram-nas e ninguém mais pensou nisso. E esse outro fato, dada a importância das causas que continuava a mesma, se houvessem divulgado o milagre, a mais se contaria o da transformação do vinho em água, depois de ter sido a água mudada em vinho. Allan Kardec, na Gênese, discute esse milagre e ele coloca muito parecido. Olha só. Se bem que, a rigor, o fato se possa explicar até certo ponto por uma ação fluídica que houvesse, como o magnetismo oferece muitos exemplos, mudado as propriedades da água, dando-lhe o sabor do vinho. Pouco é provável que se tenha verificado semelhante hipótese, dado que em tal caso a água, tendo o vinho unicamente o sabor, houvera conservado a sua coloração, que não deixaria de ser notado. Provavelmente durante o repasto terá ele aludido ao vinho e à água, tirando de ambos o ensinamento. Então ele coloca, olha... Ele até falou assim, olha, se fosse um processo magnético, ele daria à água o sabor do vinho. E não necessariamente a transformação num vinho
popular, num meio né, vulgar. Como nós vemos aí no dia a dia, como que é arte. Tá. Inclusive um gancho aí nessa discussão, porque muito se fala, essa é uma pergunta que é feita constantemente nos estudos, nas palestras, etc. Ah, mas um cálice de vinho por dia faz bem pro coração, traz benefícios cardiovasculares, é indicado, etc. Gente, isso bom, nós já sabemos dos malefícios que o álcool traz para o nosso corpo em diversos sistemas, né? Inclusive no cardiovascular também. O álcool, ele predispõe inclusive a maior hipertensão, cardiopatias, doenças de coronarianas, etc. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque muitos estudos, inclusive, são enviesados, são pagos até pelas indústrias do vinho, etc., que consideram um único fator específico e desconsideram outros tantos N fatores que naquele estudo não foi desenhado, claro, com o intuito de publicar um dado selecionado ali de forma pouco científica ali. Vamos traduzir, pessoal, gente. Vamos traduzir. Eu acho que você tá dando volta para falar o seguinte: esse negócio de tomar vinho todo dia ser bom pro coração é besteira. Bobagem. É bobagem. Bobagem. Tá? Porque quando você tem... cada vez mais estudos têm demonstrado o seguinte: qualquer quantidade aumenta o risco de doença e de mortalidade a longo prazo. Ponto. Não somente isso, né? Saúde mental. E por isso por si só já é considerado. Cânceres, doenças inflamatórias e uma série de outras doenças. Mas doença mental, o próprio alcoolismo. E aí a gente pode pegar também uma outra vertente, né? Quantos casamentos foram desfeitos, né? Pela quantidade de uso de álcool diário. E olha que nós não estamos falando às vezes nem só o alcoolista, mas quantos cenários o álcool estava presente que predispôs discussões, brigas, violência doméstica, agressividade verbal, violência inclusive sexual. Quantos contextos o álcool estava presente que predispôs acidentes, entre tantas outras questões que no estudo nem é considerado. Nós estamos falando aqui só de doença que você pode diagnosticar, né? Fora esses outros contextos que também não foram levados em consideração. Exatamente. E assim, lá voltando ainda à revista, né, Alto de Souza, nessa edição que eu acho uma das edições mais espetaculares e bem preparadas e bonitas, quando fala exatamente disso, Gabi, dos efeitos do álcool a longo prazo, dos efeitos do álcool a curto prazo, dos efeitos do álcool nas festas, né, nas comemorações. E aí os espíritos nos trazem: se estás bafejados pela felicidade, sorve-a com lucidez. Se te encontras visitado pela dor, enfrenta abstêmio e forte. Então acho que isso é muito, muito interessante, muito bonito para nós, nessa nossa atual condição de humanidade, nessa contemporaneidade em que muito se vulgariza e se divulga as questões ligadas ao álcool. Inclusive entre jovens. Tem uma literatura que é altamente recomendada aí nesse momento aí pra gente ler e reler, que é o Sexo e Destino, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, que o álcool ele é descrito em vários momentos, inclusive ele é uma das pontes que une o obsessor a Cláudio, um dos personagens do livro, que vai acontecer tragédias relacionadas ao uso de álcool, que pelo menos o álcool está presente de alguma forma, né? Gente, se você também não assistiu, tem nesse mesmo canal a série Sozinho, faz favor. Curta, dê like. Inclusive, agora já vamos começar a fazer o pedido, né? Nesse próprio vídeo, nesse próprio podcast aqui, curta, dê like, compartilhe, mande para os seus amigos, mande para os seus parentes. E também curtam lá a série Sozinho.
Você tava falando? Aí a gente também isso dois aí. dotes Sexo para Destino. três. Também. Ah, tem outra aí, Gente, mais vocês vão me ver específica. uma versão muito diferente lá. É mesmo, é o Cal. Deus, sou eu lá. Irreconhecível. Eu tenho outro aspecto que eu achei interessante, que é o seguinte, então assim, nós temos essa orientação espiritual dos perigos, da associação com a obsessão, e ao mesmo tempo existe uma vivência de Jesus num ambiente em que ele também ali não deixa de estar com pessoas porque elas tinham alguma dificuldade, algum problema, estavam em outra etapa de maturidade ou entendiam que ali a vida estava sendo feita de outra forma. Então, o Simão Pedro, ele, de acordo com o Humberto de Campos lá no Boa Nova, ele fica também, ele pergunta a Jesus sobre isso. Fala assim, gente, mas você não foi multiplicar vinho lá numa festa mundana? E aí Jesus fala assim, olha, eu estava ali porque eu estava celebrando a alegria de todos. Eu estava ali porque eu estava concorrendo e assim eu quero que seja o meu ministério, uma alegria para todas as pessoas. Então, Jesus ele também não se esquivava a ideia de ter contato com as pessoas aonde quer que elas precisassem, no prostíbulo, na adúltera, na pessoa que estava, às vezes, consumindo álcool. E diferente dos fariseus que percebe-se nitidamente assim, que elegiam aqueles que tinham direito a conhecer, saber sobre as verdades, ali no caso judaicas, né? Então, não podia ir no prostíbulo, salvar lá quem estava endemoniado, porque não tinha direito a isso, etc. Né? E Jesus vai assim, ele revoluciona. Ele realmente faz uma revolução. Porque né? ele traz o ensino, ele exemplifica o que ele diz, né? Eu vim para os doentes, né? Eu vim para aqueles que necessitam de fato. E é um pouco isso também que a doutrina espírita propõe, né? Que a gente leve, espalhe, que a gente fale, que a gente universalize o ensino dos espíritos. E como a palavra de Jesus, ela é o exemplo vivo, né? Então, se ele veio para aqueles que realmente necessitavam, onde ele deveria estar? Entre aqueles que necessitavam. Eu não vim para os sãos, né? Igual ele coloca, né? Então foi importante e tão importante também dele estar ali junto com os discípulos. Você não acha, filha? Eu acho que é isso também. Aí a gente tá pensando aqui umas coisas. Tudo bem, querem trazer mais algum aspecto? Gostaram do capítulo? Demais, Bonito? muito. Foi lindo, foi emocionante. É um capítulo que, com certeza, aquela parte que Simão chega pra Éden, aquela parte dá pra chorar. Amor, família, né? Todas essas Amizade, estar junto um com o outro, auxiliar um ao outro. Aqui a gente brincou aqui várias vezes, né? Falando do que Qual que é a Jesus- frase? Não, Nil, vamos passar para outro lado. Que a gente brincou aqui várias vezes falando sobre Jesus dançando, né? Lá com os apóstolos, os discípulos, que acho interessante isso mesmo, né? Mostrando o valor da amizade, o valor de estar junto, o valor de aproveitar aquele momento ali que era tão importante para aquelas pessoas, né? Nicolas, você está fazendo uma propaganda da alegria cristã para a gente fazer a pipoca e dançar nos momentos da alegria cristã também? Independente da sua idade? Sim. Ah, legal. Vou cobrar de você nas próximas. Bom, pessoal, aqui a gente obviamente está trazendo o que a gente estudou, esse é o momento que a gente está estudando, que a gente está aprendendo. A gente não representa o espiritismo de maneira geral, somos espíritas querendo aprender, querendo tentar. E pode ser que a gente tenha falado alguma coisa que você que está aí em casa não concorde, pense diferente, então coloca no comentário, ajuda a gente a melhorar. Mas foi uma alegria estar estudando junto com vocês, tem sido um aprendizado cada vez maior, eu tenho gostado muito da série, gostado muito dos nossos estudos, tenho aprendido bastante e espero que vocês também aí de casa. Eu e a Isis também. Eu também tenho gostado muito. Então, um abraço para todos vocês. Beijos! Tchau. Valeu! Tchau. Deus!